Oi, nono ano, como vocês estão? Então, já tem um mês que a gente não se vê e nós vamos fazer aqui uma revisão da matéria, certo? Vamos lá. Então, a gente começou o ano já falando da dissertação. Já não é nenhuma novidade para vocês, a gente já viu ano passado, a gente está mais retomando para reforçar, certo? Então, o que é a dissertação? Dissertar é o mesmo que questionar, expressar seu ponto de vista, certo? Então, a dissertação nada mais é do que um texto em que você expressa o seu ponto de vista, em especial argumentativo, certo? Que é o que a gente se foca aqui. Então, a dissertação argumentativa, você vai expressar o seu ponto de vista utilizando argumentos bons, como a gente tem que trabalhar lá nos debates, certo? E como é que é a estrutura dessa dissertação? Nós temos lá a introdução, em que tem ali exposição da situação-problema. O que eu vou discutir? Essa é a minha situação-problema. Que problema está acontecendo? Por que eu tenho que escrever esse texto? Para debater o quê? Então, eu apresento o tema ao meu leitor. No desenvolvimento, como a gente sabe, é ali a discussão em si. Eu vou expor os meus argumentos. Olha só, tenho essa posição por esse motivo. Esse é o meu desenvolvimento. E a conclusão, a gente geralmente, nem sempre, geralmente busca uma solução. O que pode ser feito para diminuir esse problema, para solucioná-lo? A gente viu também os tipos de argumentos. Então, nós temos aí dados estatísticos, dificílimo você bater dados estatísticos. Nós temos argumento de autoridade, quando eu pego a voz de alguém que entende mais daquele assunto do que eu, é considerado um argumento de autoridade. Eu tenho também raciocínio lógico e alusão histórica. Então, eu posso usar fatos do passado, ou posso pegar fatos aqui e chegar a uma conclusão. E juntamente ali nós temos os modalizadores. O que são os modalizadores? Então, são geralmente termos ali com que eu expresso a minha opinião antes mesmo de mostrar o que eu vou falar. Então, se eu inicio a fala de alguém com fulano diz, fulano afirma, fulano alega, é um peso diferente do que se eu usar algo que dê certeza, que dê a entender que aquilo é realmente daquela maneira. Certo? Então, nós temos também aí algumas coisas que podem ser modalizadores. Por exemplo, os verbos auxiliares modais, por exemplo, ele pode dizer, ele deve, né? Expressa já a posição. Temos os predicados cristalizados, como é certo, orações também modalizadoras. Todos sabem que. Tananã, tananã, tananã. Temos também os advérbios e modos e tempos verbais. Depois a gente fez uma revisão antes de puxar para o próximo assunto. Então, nós tivemos que ver ali o que é o sujeito e o predicado. Então, o sujeito é aquele de quem eu estou falando. Por exemplo, a professora Jamile gravou um vídeo. A professora Jamile é o meu sujeito. Então, nós temos aí a professora Jamile, é o meu sujeito, e gravou um vídeo é o meu predicado. Por quê? O predicado é tudo aquilo que eu falo do meu sujeito. Certo? Se não tem sujeito, é a frase inteira, a gente já viu. Então, nós vimos também os tipos de sujeito. Então, sujeito simples, tem somente um núcleo. Sujeito composto, tem 2 ou mais núcleos. Tem o sujeito oculto, que ele não está expresso, mas eu posso identificar pelo contexto. Por exemplo, vou à praça. Quem vai à praça? Eu. Eu não disse quem é, mas eu consigo identificar pela terminação verbal. Tenho também o sujeito indeterminado, que ele não está expresso e eu não posso identificar. Por exemplo, bateram a porta. Quem bateram na porta? Eu não sei, né? E por fim, eu tenho ali a oração sem sujeito ou com sujeito inexistente, que ocorre ali quando eu tenho um fenômeno meteorológico, por exemplo, nevou, choveu, e tem a questão do verbo haver, no sentido de existir. Então, houve um problema na escola. Então, aconteceu um problema na escola. O predicado ele também pode ser classificado em 3 tipos: predicado verbal, predicado nominal e verbo nominal. Mas o verbo nominal a gente não viu, a gente viu somente o verbal e o nominal. O verbal não é para a gente ver agora, certo? Então, o verbal é nada mais do que um predicado que apresenta um verbo significativo ou nocional. Um verbo significativo expressa uma ação, certo? Por exemplo, correr, andar, pensar. Tudo isso é verbo significativo.
O verbo significativo, ele pode ser classificado quanto à sua transitividade. O verbo de ligação, não. Ele não pode ser classificado quanto à sua transitividade. E o predicado nominal? Quais são as características dele? O predicado nominal, ele ocorre quando o meu núcleo, o núcleo do meu predicado, não é um verbo. Eu tenho o verbo de ligação. Qual a função desse verbo de ligação? O próprio nome já diz. Eu vou simplesmente ligar o meu sujeito à sua característica. Por exemplo, Jamile parece triste. Então, parece, ele está ligando o meu sujeito. Jamile, a característica dela, o estado dela, que é triste. E esse predicado nominal, ele apresenta um predicativo do sujeito, que é essa característica. Então, a informação que está se referindo ao meu sujeito é o meu predicativo. Veja bem, predicado é diferente de predicativo. Predicado é tudo o que eu digo sobre o meu sujeito. Então, está triste ali é o meu predicado, mas o meu predicativo é somente triste. É somente o que eu estou dizendo, é somente a característica que eu estou atribuindo ao meu sujeito. E depois a gente viu um pouquinho sobre o gênero textual anúncio institucional. Então, vamos lá. Qual é o tipo textual do anúncio injuntivo? Ou seja, ele sempre vai tentar persuadir o interlocutor a fazer algo ou comprar algo, adotar uma atitude ou uma ideia, algo assim, certo? Então, o anúncio institucional, ele se diferencia do anúncio comercial pela seguinte questão: ele não vende um produto, ele vende uma ideia, ele tenta pegar esse interlocutor a adotar a ideia que ele está vendendo ali. No caso que a gente viu lá, está tentando convencer o interlocutor a doar os seus órgãos. Por quê? Serve mais para ele. O argumento deles é esse. Então, o anúncio, como a gente já sabe, ele alia a linguagem verbal à linguagem não verbal. Linguagem verbal é o que está escrito e não verbal é a imagem. Então, os dois, eles se unem para tornar aquele argumento mais forte, para causar mais impacto no interlocutor. O propósito dele é sempre persuadir você a adotar um determinado ponto de vista, adotar uma ideia, adotar um modo de vida, adotar algum posicionamento sobre o assunto que está sendo veiculado. O grau de complexidade desse anúncio vai depender do meu público-alvo. Se visa atender adolescentes, ele pode ali usar de gírias, de palavras oriundas do ambiente da internet para dialogar melhor com esse público. E o meio de divulgação também varia muito. Então, a depender se vai ser publicado na internet, no outdoor ou qualquer outro lugar, vai variar como é que esse anúncio vai ser feito. Uma parte muito importante é o slogan, que é aquela frasezinha que vai ficar grudada na cabeça. Sempre que você vê aquele slogan, você vai lembrar: faz parte daquela campanha lá, faz parte daquela marca lá, tá ligado? Aquela marca. E aí a gente vai agora para a matéria que a gente não chegou a ver em sala de aula, mas vocês já viram ano passado que a gente trabalhou com período composto por subordinação e coordenação. Então, como vocês já sabem, período composto por coordenação é quando duas orações em um período composto, ou seja, o período tem duas ou mais orações. Essas duas orações, elas têm ligação de sentido, mas elas não dependem sintaticamente uma da outra, ou seja, elas são independentes. Cada uma delas tem o seu sujeito e seu predicado completo, bonitinho. Já a subordinada, não. Ela, além da dependência de sentido, ela tem a dependência sintática, ou seja, uma delas, a subordinada, vai ter uma função sintática para a outra, para a oração principal. E como a gente está falando de oração subordinada substantiva, então ele vai exercer o mesmo papel que um substantivo teria. E quais os papéis que um substantivo pode ter? Por exemplo, um substantivo ele pode ser sujeito, pode ser o meu aposto, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e predicativo. Então, essas são as funções que o meu substantivo pode ter dentro de um período simples, dentro de uma oração. E aqui a gente vai ver somente quando essa oração tem função de sujeito e de
predicativa. Então, oração subordinada substantiva, subjetiva, e oração subordinada substantiva, predicativa. Então, a oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que exerce a função de sujeito para a minha oração principal. Por exemplo, é certo que tudo vai melhorar. Então, é certo, oração principal, que tudo vai melhorar. Oração subordinada. Qual é o sujeito dessa oração principal? É certo o quê? Que tudo vai melhorar. Então, essa segunda oração, ela tem a função de sujeito. Portanto, classificada como oração subordinada substantiva subjetiva. E a oração subordinada substantiva predicativa. Então, é o que a gente acabou de falar, que é o predicativo do sujeito, é quando eu dou uma característica ou estado do meu sujeito, o que vem depois do verbo de ligação. Então, a oração subordinada substantiva predicativa é a mesma coisa. Se vem depois de um verbo de ligação, geralmente o é, então eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa. Por exemplo, nós temos um exemplo aqui. A boa notícia é que tudo voltará ao normal. Então, a boa notícia é. Então, esse é, ele introduz aí o meu predicativo do sujeito, porque eu vou ter ali uma informação sobre o meu sujeito. E essa informação sobre o meu sujeito recebe o nome de predicativo do sujeito. Ou seja, que tudo vai melhorar, tenho ali um verbo. Então, a boa notícia é que tudo vai melhorar. Então, eu tenho ali uma locução verbal, vai melhorar. Portanto, a oração subordinada substantiva predicativa.